O meu objetivo era, precisamente, uma daquelas formações rochosas. Atraído por aquela força irresistível, aventurei-me pela verdejante pradaria. A suave primavera e as chuvas de março tinham feito crescer a erva, salpicando-a de gladiolos silvestres e das pequenas flores do vento, as anêmonas, com as suas campainhas cor de violeta púrpura. O orvalho da manhã não tardou a umedecer as minhas sandálias, e dezenas de gotinhas de água foram ficando presas entre os pelos e a pele de serpente das minhas pernas. Apesar de ter tomado algumas referências na minha primeira visita à quinta do ancião membro do Sinédrio, durante o triste traslado do corpo sem vida do Rabi, assim que transpus o pequeno prado, um labirinto diabólico de cercas, veredas serpenteantes e sebes altas de artemísias amargas atrasaram, como eu temia, o meu avanço. Orientando-me pelas 4 torres da fortaleza Antônia, sempre nas minhas costas, pelo forte brilho avermelhado do sol a nascer, à minha direita, e pelos bálidos esporádicos do gado que descia pelo caminho da Samaria, à minha esquerda, fui avançando por entre os campos, na esperança de me encontrar, de um momento para o outro, com a cerca de estacas pintadas de branco que fechava a propriedade de José. De súbito, à minha esquerda, ouvi a típica saudação judaica. Shalom Aleichem. Aquele "a paz seja contigo" vinha de um camponês madrugador que, ao ver-me passar à frente do seu campo, saiu de trás de um sicômoro. Veste o shalunk, ou túnica enrolada na cintura, mostrando as pernas peludas e esqueléticas. Carregava ao ombro direito uma pele de cabra inflada. Saúde! Apressei-me a responder, adotando um tom cordial. Procuro o horto de José, o de Arimateia. Ao notar o meu sotaque estrangeiro, o judeu franziu o sobrolho, mostrando a sua contrariedade, resmungando algumas maldições, entre as quais cheguei a perceber o "maldita seja tua mãe". Virou-me as costas, continuando a sua singular rega da terra. Ao destapar o rústico odre, um jorro avermelhado caía nos sulcos. Era sangue. Não se tratava realmente de uma rega propriamente dita, mas de um fertilizante. Grande parte do sangue que corria nos pátios do templo durante os sacrifícios rituais de animais era aproveitada pela casta sacerdotal, para ser vendida aos agricultores. Na esplanada do santuário, perfeitamente empedrada e em declive, tinha sido feita uma rede de pequenos regos por onde se recolhiam os milhares de litros de sangue de bois, carneiros, etc., armazenando-os em cisternas subterrâneas. O sangue que sobejava perdia-se na corrente do Cedro, para onde era sabiamente levado por um canal de desaguamento. Esta era a explicação para a misteriosa água vermelha que tínhamos detectado do módulo na nossa primeira aproximação à Cidade Santa. Não muito contrariado pelo descaramento do hortelão, afinal de contas, aquelas saudações nunca eram dirigidas aos gentios, continuei no meu lento avançar. Ao contar-lhe o incidente e o curioso sistema de fertilização da terra, Eliseu, depois de consultar o Papai Noel, deu-me mais pormenores sobre esse particular. Segundo a informação acumulada no computador central, textos rabínicos como Midot, Ye, 2, Pesaim, V, 8, Meila, Ye, 3, Tamit, Ivum, Eoma, V, 6 e 8, entre outros, descrevem estes canais de desaguamento, assim como o uso que se fazia do sangue. Os hortelões, por exemplo, compravam o sangue aos tesoureiros do templo e aquele que o aproveitasse sem pagar cometia um roubo contra o santuário. O Talmud babilônico, em Pesaim, 65b, diz: o orgulho dos filhos de Arão consistia em andar com o sangue das vítimas até aos joelhos. A quantidade do sangue no átrio dos sacerdotes era, portanto, muito considerável. N. Do M. Poucos minutos depois, entre a ramagem de umas amendoeiras ou espreitadores, saquete, como eram chamados pelos judeus estes precoces anunciadores da primavera, julguei ver, semi-ocultas pelas flores brancas como a neve, as estacas pontiagudas, de 1 metro de altura, do horto tão desejado. Corri para elas. De fato, o meu coração palpitou com toda a sua força ao descobrir, ao longe, como uma branca confirmação entre o verde carregado das ameixeiras, macieiras e romazeiras, a casinha onde, sem dúvida, morava o corpulento jardineiro que ajudara José na tarde de sexta-feira.
Tomando o sol como referência, caminhei para a minha direita, sem me afastar da cerca. Não tardei a encontrar a cancela de entrada. A porta de tábuas estava aberta. Misteriosamente aberta. Desta vez avisei o berço das minhas intenções. Ia entrar na silenciosa quinta. Este é, talvez, outro conceito não muito bem interpretado pelos cristãos. Ao ler os textos evangélicos fica-se com a ideia de que o lugar onde o mestre foi sepultado era um simples horto, com um sepulcro novo, como narra João. Na realidade, mais do que um horto, a propriedade de José podia ser classificada como um pomar. E nada modesto, digamos. Toda uma quinta de recreio, com dezenas de árvores de fruto e hortaliças, uma casa rústica, um pombalde, é claro, como correspondia à sua elevada posição, um jazigo familiar. Como disse, não era normal que a cancela estivesse aberta de par em par. Aquilo me fez suspeitar de que algo anormal tinha acontecido, ou estava acontecendo, na herdade. Lentamente, com os 5 sentidos despertos, fui avançando pelo caminho estreito que começava na cerca e virava para norte, por entre fileiras de bem cuidadas árvores de fruto. O silêncio era absoluto. Muito significativo. Parei 1 ou 2 vezes, esperando ouvir algum som. Talvez as brincadeiras ou os latidos dos 2 cães que guardavam a propriedade. Nada, nada mesmo. A meia centena de metros da entrada, a trilha dividia-se em 2. O caminho da esquerda, como tivera a oportunidade de comprovar na minha visita anterior, passava ao pé da casa do hortelão, perdendo-se depois entre camoesas carregadas e açofeifeiras, ou açofaifas, brilhantes. Desta vez a lareira parecia apagada. O da direita levava à cripta. A uns 20 passos, coberta com a sombra delicada das árvores que a rodeavam, vislumbrei a clareira rochosa que se erguia a pouco mais de 1,5 metros sobre o nível do terreno. Estremeci. E se tudo tivesse sido um sonho? E se o mestre não tivesse ressuscitado? Estes pensamentos tão absurdos ficaram praticamente desfeitos quando, meio escondido entre os pequenos troncos das árvores de fruta, compreendi que, de fato, as patrulhas judaica e romana tinham desaparecido. Era lógico que, se nada de anormal tivesse acontecido, continuassem ali, diante dos degraus e do rústico caminho que conduziam à gruta funerária. Prudentemente, dediquei vários minutos a uma exploração pormenorizada dos arredores. Só descobri restos de comida, armas e algumas capas, espalhados no terreno argiloso em volta da formação calcária. Não havia dúvidas. Levitas e legionários tinham abandonado o lugar. E os primeiros, julgando pelo que fui encontrando, após uma fuga vergonhosa, ainda não tinham regressado. Um pouco mais confiante, afastei-me das árvores e aproximei-me cautelosamente dos restos da fogueira que iluminara e aquecera a guarda romana. As cinzas estavam ainda mornas. Soprei e alguns tições reavivaram-se fugazmente. Era provável que a lenha tivesse ardido pouco mais de meia hora antes. De cócoras, dirigi um olhar rápido para o caminho que ia ao sepulcro. O meu coração respondeu com força. Mas, fazendo um esforço, contive-me. Primeiro tinha de examinar aqueles restos. No pedaço de terra que tinha sido ocupado por aquela dezena de levitas, ou guardas do templo, a desordem era total. Roupões amarelos, tingidos de açafrão, cheios de pegadas da fuga. Bastões e capas, típicos dos servidores dos sumos sacerdotes bitusianos, e temidos pelos seus revestimentos de cravos, semi-enterrados na vermelha e esponjosa argila. Uma aljava de couro, cilíndrica, cheia de flechas de 50 centímetros de comprimento e um duplo machado de combate igualmente abandonada durante a fuga, formavam aquele cenário desolador. Por último, tombada na sequência de algum empurrão dos aterrorizados Anmarclan, ou guardiões do santuário, uma bojuda tina de barro conservava no seu interior parte da ceia. Um guisado espesso à base de sêmola de trigo cozido, com abundantes pedaços de carneiro. E um pouco mais à frente, cuidadosamente embrulhadas no pano branco, pequenas e rodelas de pão de trigo, e uma coroa ou fogaça redonda. Perto de uma árvore descobri também um odre de pele de cabra, cuidadosamente curtida e fechado com uma cavilha de madeira.
Pesava uns 10 lock, pouco mais de 4,5 litros, e ao pegá-lo deduzi que servia para armazenar água ou, talvez, vinho. Joguei fora parte do conteúdo e, cheirando-o, comprovei que se tratava de Asshechar, uma espécie de cerveja, muito fraca, feita à base de milho e cevada e com uma remota semelhança com a cerveja latina. No setor ocupado pelos legionários, em contrapartida, e com exceção das cinzas da fogueira, não consegui encontrar um único sinal que indicasse um desonroso abandono do lugar. Os romanos, comentei anteriormente, sabiam muito bem que tipo de pena os esperava em caso de fuga ou deserção. Os levitas, pelo contrário, não estavam submetidos a uma disciplina tão férrea. A esta circunstância nada desprezível é preciso acrescentar que, sem qualquer tipo de dúvidas, os soldados do exército romano eram homens física e psicologicamente melhor preparados para enfrentar o medo e os perigos do combate ou, simplesmente, de uma guarda noturna. Por conseguinte, não tem sentido as afirmações do evangelista Mateus referindo-se às mulheres 8:6 diz textualmente: enquanto elas, alguns membros da guarda, foram à cidade contar aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes, reunindo com os anciãos, realizaram um conselho e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei, os seus discípulos vieram de noite e roubaram-no enquanto nós dormíamos. E, se isto chegar aos ouvidos do procurador, nós convencê-lo-emos e evitaremos que vocês tenham complicações. Eles pegaram no dinheiro e fizeram de acordo com as instruções recebidas. E circulou esta versão entre os judeus até o dia de hoje. Os castigos no exército romano encontravam-se muito bem identificados.